Jéssica, dia de São Paulo apóstolo, a sua conversão. São Paulo foi um grande evangelizador e nós queremos conhecer sobre mais a sua vida. É um apóstolo que sustentou a igreja no início do cristianismo, mas antes disso ele também foi um grande perseguidor, ele não compreendeu bem. E tudo isso nós vamos descobrir. Por isso nós vamos ter a participação, vai nos ajudar a conhecer melhor esse apóstolo, o professor Wellington. Ele é professor de TESP, ele também foi meu professor quando eu fiz teologia lá. Olha só que honra, professor! Obrigada pela presença aqui no Família dos Devotos conosco nesse dia especial, tudo bem? Tudo bem, Marco Lucas, Jéssica, prazer e alegria são minhas de estar aqui com vocês e com todo mundo que está nos acompanhando. Maravilha, bem-vindo. Alegria, e nós vamos falar sobre São Paulo. Para todo mundo conhecer de fato São Paulo, é importante rever um pouco a história. O nome dele era Paulo mesmo? Não, o nome dele era Saulo, na verdade, né? E na Bíblia a gente tem essa questão de mudança de nome relacionada à vocação, né? Relacionado à missão. Então, também assim, com essa importante figura, como dizia o irmão Marco Lucas, né? Fundamento da nossa fé cristã, não foi diferente. Então, de perseguidor ou de delator dos cristãos, depois, então, para um incansável, fiel e também distinto evangelizador, né? Propagador da boa nova de Jesus. Bonito. Que bonito, é? E agora ele, na verdade, todo mundo tem curiosidades aqui, né? Ele de fato perseguiu os cristãos. Eu queria saber onde ele estava quando Jesus foi crucificado. Então, os historiadores, tanto de Paulo como de Jesus, né? Então, sustentam a hipótese de que Paulo e Jesus não se conheceram, né? Então, até Paulo fala que ele compara, né, a sua vocação, a sua conversão como se fosse um aborto, quer dizer, diferente dos 12, né, dos apóstolos, ele teve essa experiência no caminho, então, de Damasco, Cristo. Então, ele nasceu em Tarso, né, por volta do ano 10. Obviamente foi contemporâneo de Jesus, mas assim, situar, né, onde ele estava no momento da cruz é difícil. A gente tem algumas hipóteses e, sobretudo, um aspecto bastante seguro no âmbito da história, dos estudos bíblicos, que ele não conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré. E por isso, esse dia de hoje, né, essa festa celebra esse encontro que, na verdade, é um encontro com o ressuscitado. Que bonito. Que legal. Ô, professor, por que São Paulo apóstolo, né, tem essa festa especial para ele? O porquê dessa festa ter entrado no calendário litúrgico católico? Então, é importante perceber que nós temos dois momentos, né, dedicados, assim, vamos dizer, a São Paulo no calendário da igreja. Esse de hoje, que também, obviamente, celebra feriado, né, no município de São Paulo, que é a sua conversão ou a sua vocação. E depois, a outro momento, né, dedicado a São Paulo na liturgia da igreja, é aquela de São Pedro e São Paulo. Então, essa primeira é 25 de janeiro, e depois a segunda, que lembra o seu martírio, juntamente com Pedro, que está aí no nosso santoral, que é dia 29 de junho, né, ou o domingo mais próximo no calendário da igreja. Então, são duas festas litúrgicas dedicadas homenagem, né, a São Paulo, essa da conversão, da vocação, e aquela do martírio. Na igreja, em algum momento, se acreditou que Pedro e Paulo foram martirizados no mesmo momento. Depois houve aí alguma evolução nos estudos, mas permaneceu essas festas que são bastante antigas, né? Seja essa da conversão de Paulo, seja essa desses dois pilares da igreja, da solenidade de Pedro e Paulo, no final do mês de junho. Na nossa igreja, né, Jéssica, às vezes algumas pessoas têm um pouco de dúvida, mas nós, claro, seguimos o calendário comum que a gente segue, esse calendário cristão, mas dentro da igreja também há um calendário litúrgico. Né? A gente vive um ciclo que é a possibilidade da gente meditar os evangelhos, cada ano a gente toma um evangelho como referência
E dentro desse calendário litúrgico entram as festas, as solenidades, os momentos. E é esse calendário que a gente está dizendo, né? No calendário da igreja entra nesse dia, então, o dia de São Paulo. O dia de São né? Paulo. Agora, ele é tão importante, né? Nós, quando pegamos a palavra de Deus, encontramos 14 epístolas, citou certa, né, de São Paulo, e aprendemos muito com o jeito dele falar de Jesus, as orientações, exortações, né? E o que ele, de fato, representa para a nossa igreja? A gente sabe que o fundamento, né, da nossa igreja é Jesus de Nazaré. E toda a vida de Paulo, e também dos demais apóstolos, das gerações, até os dias atuais, né, na nossa vida, ele é o fundamento. Mas, assim, lógico que é difícil mensurar, mas o fato é que muitos falam que se não tivesse Paulo, né, feito essa abertura para o mundo dos pagãos, além do mundo judaico, talvez a fé cristã poderia ficar limitada, né, àquele contexto judaico. Então, assim, mensurar é difícil a importância dele, a gente sabe que é enorme, sobretudo nessa abertura, levou a fé cristã, né, ou a sua releitura da fé judaica a partir do ressuscitado, então, para outras regiões geográficas. Então, essa dimensão do grande missionário, desse anúncio de Jesus ressuscitado aos pagãos, de fato, foi fundamental para que a gente pudesse, até nos dias atuais, ouvir falar de Jesus de Nazaré. Nós sabemos, então, que Paulo foi um grande missionário, né, graças a ele, acolhendo os gentios, acolhendo, né, que eram pagãos. Né, ele também aproximou a igreja, o cristianismo, de tantas outras religiões, trazendo, né, angariando essas pessoas também para a conversão, que era o propósito dele. Ele sabia muito, ele era muito estratégico, era inteligente, ele era um bom judeu, e depois, quando se converteu, tornou-se um bom cristão. E a sua teologia, ela é muito importante, ela é fundamental para a nossa fé, para os dias de hoje, né? Como a gente pode perceber na vida de Paulo, sobretudo na dimensão espiritual, né? O que a gente pode absorver disso e o que isso pode hoje nos ajudar a sermos melhores cristãos, melhores católicos nessa sociedade tão diversa, tão multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a gente sabe que uma das principais lutas, né, de Paulo foi essa abertura, né, para o mundo pagão, sendo que a fé cristã, que nem era chamada assim na época, mas aqueles seguidores de Jesus, né, era em sua maioria judeus, e tinha também os judaizantes, que exigiam que os pagãos, para se tornar cristão ou para seguir Jesus, teria que passar, então, pelos ritos judaicos. Então, Paulo, nas suas cartas, né, ele demonstra para nós uma espiritualidade do conflito. Mas explico bem, né, não do conflito de guerra. Infelizmente, temos várias guerras no mundo atualmente, né, enfim. Mas, assim, da batalha. Então, assim, ele foi um incansável batalhador por esse evangelho, do evangelho que inicia na graça, não no cumprimento da lei. Não que a lei não seja importante, né, como judeu, como o irmão Marcos acabou de dizer, ele não menospreza a lei judaica, mas ele faz uma releitura da lei judaica a partir desse encontro da graça com Jesus ressuscitado. Então, assim, o começo da fé começa com o encontro com uma pessoa, com Jesus, não pela lei. Ele fala isso bem claro na carta aos Gálatas. Então, essa espiritualidade, né, do conflito, da tensão. Então, Paulo ficou a vida toda debatendo com os grupos judaizantes, com os demais apóstolos também, né, a vida toda assim, após a sua vocação, após a sua conversão, sobre essa questão, né, dos pagãos, essa abertura tão importante para os dias atuais também, que nós temos, como você dizia, irmão Marco Lucas, uma pluralidade multidisciplinar, vários gostos. Então, assim, uma igreja que seja também aberta para todas e todos, inspirada em São Paulo. Quais são as grandes lições que nós católicos devemos, então, levar para a nossa vida a partir de São Paulo? Sabe, Jéssica, recentemente a igreja tem resgatado muito essa questão da missionaridade, né? Então, por exemplo, se a gente pega em 2007, a quinta conferência que aconteceu aí na Casa da Mãe Aparecida, vem retomar aquilo que já dizia o Vaticano II, mas aquilo também está na Sagrada Escritura. Então, não existe igreja
não existir missão, né? Então, se não existir missão, São João Paulo II dizia que uma igreja que não é missionária é uma igreja que está doente. Então, o testemunho de Paulo, nos dias atuais, nos ajuda a tornar uma igreja toda missionária. Então, a gente sabe que recebemos uma herança de que o missionário era o padre, era o irmão, era religioso, e o laicato, aos poucos, vai tomando consciência do seu batismo, da sua vocação, da sua missão. Então, eu penso, Jéssica, que uma das maiores lições do testemunho de Paulo para os dias atuais é essa dimensão missionária, né? Não dá para ser cristão se não sermos também missionários. No seu estilo de vida, onde que você estiver, né? Seja você leigo, catequista, ministro ordenado, religioso, religiosa consagrada, e assim por diante. Então, esse ide, né, pelo mundo inteiro e pregar o evangelho em novos areópagos, novos desafios que a igreja enfrenta no mundo atual, ter que dialogar, conversar, ouvir também e aprender. Então, penso que esse é um grande testemunho de Paulo para a igreja de sempre, né? Sobretudo para nós nos dias atuais. Muito bem. Muito legal, né? Quanta coisa para aprender, né? Sempre a partir de São Paulo. Tem alguma mensagem, professor, que você gostaria de deixar assim, para os nossos telespectadores, os devotos de Nossa Senhora, né? A partir de Paulo, como nós podemos, a partir de então, nos inspirando em Paulo, sermos uma igreja missionária, né? Porque às vezes a gente pensa missão nesse sentido mesmo, de sair, de ir para longe, né? Assim, você poderia nos indicar, assim, talvez coisas práticas a partir de Paulo, o que ele fazia no seu cotidiano, né? E para o dia de hoje também, né? Interessante notar, irmão, que as cartas de Paulo, né, nascem sobretudo, não só na sua impossibilidade de se fazer presente e na necessidade de orientar as comunidades diante de dificuldades, diante de alguém que passou por lá, por alguma região que ele passara anteriormente e propagou um outro evangelho, como, por exemplo, a carta aos Gálatas. Então, assim, assim como uma mensagem, né, para o devoto, para a devota, esse trabalho, essa vida comunitária. Então, Paulo é alguém totalmente inserido, né, a sua vida se desenvolve aí no trabalho para as comunidades. Então, a sua teologia, né, sobretudo, surge a partir dos desafios que nascem na vida comunitária. E a gente sabe que a vida comunitária, ela tem também hoje os seus desafios, né? Não é fácil viver em comunidade. A gente sabe que é necessário, porque nós cremos num Deus que é a Trindade e que é a comunidade perfeita e que nós também temos que nos tornar cada vez mais parecida com essa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, essa vida comunitária de Paulo, essa preocupação, esse trabalho, essa doação de vida até o martírio. Então, penso eu que, nos dias atuais, sobretudo pós-pandemia, em que parece que a pertença comunitária em algumas comunidades se fragilizou um pouco, a gente tem um online que é muito importante, temos que estar assim presente, óbvio, mas a gente sabe que a vida de fé também se faz de encontro, de se reunir ao redor da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Então, essa vida comunitária de Paulo, esse trabalho, essa dedicação, essa doação mesmo, acho que deve ficar para nós também como desafio para os dias atuais. Nossa, professor, nós ficaríamos aqui mais tempo, viu, conversando. Muito obrigada pela presença do senhor. Volte sempre, Deus o abençoe e continue iluminando a nossa mente também a respeito da palavra de Deus. Muito obrigada e o nosso abraço aqui da família dos devotos. Grande abraço, eu que agradeço. Muito obrigado, abração, Elton.